Tá aparecendo, né? Tá, Assim, Lucas. beleza. Bom dia, gente. Eu não conheço muita gente dessa turma, mas eu faço PE, tô em algum semestre aí que isso aí é meio sensível demais pra se falar, né? Mas como a Dani falou ontem, eu mostrei um pouco pro pessoal como que eu fiz a paginação automática, né? E aí eu não sei como que foi a aula de vocês em relação à página mestra, mas se alguém não entender, vocês me interrompem, tá? Por favor. Para fazer a paginação automática, você tem que vir na página mestre. O meu layout deve ser um pouco diferente do de vocês, mas vocês procurem a página mestre, por favor. E aí, o que vocês têm que fazer na real, deixa eu só tirar aqui, porque eu sou um pouco metódico, eu trabalho com muita camada, e é sempre assim. Vocês vão fazer uma caixa de texto, tá? Você pode escrever alguma coisa ou não escrever nada, deixar ela assim sem nada. Aí vocês vão vir aqui em cima, lá no topo do programa, e aqui tem a barra de tipo. Vocês vão clicar em tipo, depois em inserir caractere especial, depois marcadores, e aí vai ter número da página atual. E aí ela vai fazer esse azinho aqui. Aí vocês podem mudar, tipo de fonte, o tamanho, tá? Eu vou só dar uma aumentadinha aqui pra gente poder enxergar direitinho. Epa, aqui. Tá. E aí, quando vocês saírem da página mestre e voltarem, ficou com dois porque já tinha outro aqui, tá? Aí vai ficar assim, ó. Ela tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Tanto que eu não consigo editar ele. O antigo ficou, mas enfim. Eu não consigo editar ele, ó. Eu clico várias vezes e ele não sai. Para editar ele, eu tenho que ir lá na página mestre. E aí, inclusive, se vocês estiverem trabalhando com livreto ou livro, assim, de duas páginas, vocês têm que fazer isso nas duas páginas. A não ser que a Dani saiba um método mágico, mas eu não faço a mínima ideia de como fazer automático nas duas páginas. Eu sei só de fazer em cada página. Mas é mais ou menos assim que faz a paginação automática. Se alguém não entendeu, vocês podem falar, que aí eu tenho que explicar de novo de outro jeito. Como assim nas duas páginas, Lucas? Não entendi. Tipo, se você tá fazendo um livro, Ah, editar? isso aí, porque, tipo assim, aí geralmente, sei lá, vamos Acho, supor que acho que fica, entendi, mas explica. né? Tá, você quer que eu explique o que eu quis dizer? Explica, explica, por favor. Tá, eu vou fazer um novo documento, tá? Pra tentar mostrar isso aqui rapidinho. Porque, tipo, quando você tá trabalhando com um livro, tem a numeração nas duas páginas, né? E aí eu não sei um método de você colocar uma caixa de texto em um lugar que ele faça nas duas páginas automaticamente. Então, quando eu vou fazer alguma coisa assim, eu coloco esse texto, né, esse elemento, pra ficar nas duas páginas. Aqui, ó. Vamos ver rapidinho. Vai. Ó, eu vou lá na página mestre, né? Aqui são duas páginas. Aí eu faço o mesmo processo. Tipo, aqui, vou lá em tipo, inserir caractere especial, marcadores e número atual de página. E aí depois eu faço a mesma coisa aqui. Tipo, caractere especial, marcador, página atual. E aí quando eu for nas páginas, e aí eu vou adicionar mais uma página e puxar ela lá pra cima. Eita, eita. Agora foi. Tá aqui, ó, tá vendo? Aí ficou uns dois aqui. É isso que eu quis dizer quando, se você precisar fazer em algum documento que são páginas uma do lado da outra, aí vocês precisam fazer nas duas. Deu pra entender? Ou ficou um pouco confuso? Pode Não, falar de entendi sim, novo, por tem que fazer favor? nas duas mesmo. Desculpa, Isabel, o que que foi? Pode falar de novo, por favor? Essa parte das duas páginas? Isso. Tá, esse documento que a gente tá fazendo com a Dani, lá vem o Adobe chato. Esse documento que a gente tá fazendo com a Dani. Ele, Pode falar, Dani. ele não é página espelhada, né? Isso, ele é como se fosse um PDF, né? Que é uma página única. Então, quando a gente vai fazer a paginação, ele só fica em um lugar, né? Você não precisa fazer duas vezes, você faz em uma única página, porque o documento só tem uma página. Agora, quando você for Isso, fazer um porque as livro, páginas mestres lá são criadas separadas, né? Porque a isso, gente está exato. trabalhando em páginas separadas. Se a gente É, está trabalhando em páginas espelhadas, a página mestre ela vai criar sempre ela espelhada.
Tanto que se você for ver aqui nesse documento que são 2 páginas, uma do lado da outra, a página mestre tem 2 páginas, no outro não tem, ele só tem uma, porque a gente criou dessa forma. Então quando você vai fazer revista, livro, alguma coisa assim, vocês têm que sempre lembrar que a paginação automática tem que ser feita nas 2 páginas, tanto na da esquerda quanto na da direita. Ah, entendi. Isso, porque Obrigada. tem uma página, Capaz. no caso, tem uma página mestre para a esquerda e outra para a direita, né? São duas páginas mestres, na verdade. A gente visualiza elas espelhadas, né? Mas todos os elementos que a gente quer que se repita, tanto na página esquerda ou direita, a gente tem que copiar e colar os elementos, tá? Isso aí. Tá certo, muito obrigada. A Emily quer mostrar também como que tu fez? Obrigadão, Lucas. De nada, gente. Eu vou só tentar apresentar aqui rapidinho. Tá dando pra ver? Tá. Agora sim. Ok. Assim. Então, o que eu fiz foi basicamente a mesma coisa que ele falou da página mestre, né? Aqui. Só que o problema que eu achei é que quando eu fui colocar o númerozinho, não estava aparecendo porque estava com esses retângulos aqui do design mesmo da página, ficaram por cima. Aí o único detalhe que eu fiz foi que eu peguei esses retângulos, copiei e colei lá para a página mestre, que aí ele ficou por cima. Aí eu também aproveitei e fiz o de cima também, para ele ficar igual nas 2 páginas, ó. Aí ele ficou do mesmo tamanho. E aí aqui ele ficou aparecendo um númerozinho por cima. E eu também deixei branco, que eu achei que destacou mais. E é isso. Mas foi basicamente a mesma coisa, o negócio de fazer a caixinha de texto, de inserir o caractere especial. Só eu coloquei os retângulos por baixo aqui mesmo para ficar padronizado também para aparecer. Perfeito. Isso é bem legal. Olha a importância da gente fazer os exercícios, né? A gente percebe problemas que a gente não pensaria se a gente não estivesse fazendo, né? A gente precisa passar por essas situações para entender, para compreender melhor, né? É exatamente isso. A página mestre, ela vai sempre ficar, o conteúdo dela vai sempre ficar atrás, né? E tudo que a gente inserir lá na diagramação vai ficar à frente, né? Ali nas páginas. Então, vocês têm que entender essa lógica para conseguir trabalhar com a página mestre. Alguém ficou com alguma dúvida ainda? Para que serve a página mestre? E como que funciona para criar? Todo mundo entendeu? Vou pressupor que sim, né? Ninguém fala nada. Muito obrigada, viu, Emily? Foi ótimo. Obrigadão. Tá, então vou mostrar para vocês, gente, alguns detalhes, tá? Ah, alguém quer contribuir com alguma coisa que percebeu no momento que estava ali fazendo o exercício? Pode colocar no chat aqui, que se não quiser mostrar, tá? Não tem problema. Gente, então esse é o arquivo da aula de hoje, tá? Ah, então aqui vocês vejam que eu criei outras páginas mestras, tá? Observe uma coisinha, tiver, abrir aqui a página, tá? No menu.
a ferramenta aqui das páginas e não estiver aparecendo a página mestre, não se desespere. Olha só, eu acho que para essa turma eu não falei, da de segunda eu falei quando eu falei sobre a página mestre. Passe o mouse aqui assim, ó, e vocês vejam que aparece um ícone, tá? Com 2 setas e 2 listras. Aí vocês clicam, seguram e arrastam. Façam isso no InDesign de vocês para vocês entenderem como é que funciona. As páginas mestres podem estar escondidas, né? Então, às vezes vocês podem pegar um arquivo pronto e não está aparecendo aí as páginas mestras. Já aconteceu comigo. Então vocês vejam que eu criei, tá? Além da página mestre do miolo, tá? Até coloquei ali, renomeei, tá? Para renomear, a gente vai aqui nessa listrinha aqui, ó, nesse íconezinho, bem no canto. Clica e aí tem as opções. Tinha que ter opção. Ah, tá, porque eu não tô nela. Tá. Então, entra numa página mestre e tem opções da página mestre. Aí vocês podem renomear aqui, ó. Opções da página mestre. No caso, eu criei um prefixo como cap, né? Geralmente tem, acho que é A, B, C, né? Nome. Até foi a Renata que mostrou essa opção que eu não estava encontrando. Eu me lembrava que tinha como fazer, ou não tinha certeza, não lembro mais. Tá, então a gente tem como renomear e é bem melhor porque aí, quando a gente está trabalhando nas páginas, a gente vê ali qual que está aplicada, que tipo de página mestre está aplicada à página. Então vejam, eu criei 3 tipos, tá, de página mestre. Uma página mestre para a entrada dos capítulos, tá, que foi o arquivo que a gente trabalhou na primeira aula. E depois eu criei a página mestre para o miolo do livro, tá? E tem dentro desse material, tem uma página que a autora solicitou que fosse utilizada uma diagramação diferenciada para que chamasse atenção. Tá? Então, que quando o aluno estivesse utilizando esse e-book, ele chegasse aqui e percebesse, olha, isso aqui é um conteúdo diferente deste aqui, né? Alguma coisa que chamasse mais atenção. Então, eu criei uma outra página mestre. Seriam para os experimentos, né? E aí que chamasse atenção. Então, em relação à numeração, tá, da página, gente, vocês podem, sempre fica disponível, tá, a página mestre espelhada lá em cima, aqui em cima, que é o padrão do InDesign. Quando a gente cria uma página mestre nova, a gente vai, então, o que eu faço? Em vez de eu pegar e criar inserir caractere especial, marcador, numeração da página atual, e aí então alterar o tamanho, eu prefiro visualizar como que vai ficar isso. Então aqui, por exemplo, vou apagar aqui para mostrar para vocês. Digamos que o meu material, é importante vocês terem uma noção de quantas páginas vai ter o material. Então, por exemplo, vai chegar em casas decimais ou vai chegar a página vai chegar a 100, a 200, a 300, vai ter 1000 páginas. Isso vocês precisam ter mais ou menos em mente quando vão criar a numeração da página, entende? 89 páginas, fica mais bonitinho. E aí eu vou colocar ali, já vou escolher o meu caractere que eu quero utilizar. Vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Só para vocês entenderem o que eu tô falando. Vou aumentar, vocês podem alterar aqui, vocês podem alterar aqui. Opa.
Ó, quando eu tô mexendo, tá? Ajustando alguma coisa, tá? Aumento a fonte e ela aumentar além da caixa com que a gente está trabalhando, eu posso clicar 2 vezes lá no cantinho e ela se ajusta ao conteúdo. Vou mostrar de novo, tá? Eu estava alterando o tamanho da paginação, tá? Então eu escolhi um tamanho de fonte maior do que a própria caixa que eu estava trabalhando, tá? E desapareceu, o conteúdo desapareceu. Eu clico 2 vezes no cantinho, aqui pode ser também, aqui, tá? E ele vai se ajustar ao meu conteúdo. Opa, desculpa, estou andando no espaçamento entre linhas. Tá, digamos que eu acho que tá bom assim, tá? Aí eu dou uma visualizada, vejo se tá ok, se eu acho que ficou bonito ou não. No caso, não ficou legal, mas tudo bem. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Digamos que eu quero que fique amarelo, tá? Tá? Esse vai ser o meu modelo de paginação, da numeração de página. Aí agora sim, eu vou ir lá, caractere especial, marcador. Tem que selecionar. Numeração da página atual. Tá? Que aí eu já vou estar aplicado, já vou ter visualizado, pré-visualizado como que ela vai ficar. Aí vocês vejam lá, a gente está em capítulo, entrada de capítulo, então eu vou lá na página onde está aplicada essa página mestre e ela vai ficar aparecendo a numeração atual. Outra coisa importante tá a questão do alinhamento. Aqui eu não coloquei o alinhamento, ele tá, não sei se está centralizado, tá à esquerda. Então eu quero que fique à direita, né? Que se alinhe sempre ao conteúdo, o conteúdo à direita. Ó, entenderam o que mudou? Ou a linha esquerda ou a linha direita. No caso, como eu preciso pensar que a numeração tem que vir até essa extremidade aqui, que ela não pode vir até mais, então eu alinho a direita. Todo mundo entendeu? Perfeito? Perfeito não, né? Dani, você pode voltar um pouco, por favor? Porque minha tela travou e eu acabei tendo que sair para reiniciar. Uhum. Meu computador travou também aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho que o meu computador deu uma travadinha aqui, eu vou fechar e abrir de novo o programa. Gente, apareceu? Apareceu. Tá, qual é a dúvida específica? Onde é que trancou? Não, ele caiu um pouco antes de você começar a compartilhar a tela. Aí, se você puder dar uma retomada breve, eu agradeço. Sim, assim, ó. Então, o que a gente viu, como o pessoal mostrou, tá? A gente pode inserir a numeração, tá? Na página mestre. O ideal é que a gente insira na página mestre. Lembrando que todo o material, todo o conteúdo que a gente insere na página mestre, ele fica atrás do conteúdo que a gente insere nas páginas onde a gente está diagramando. Né? Então, por exemplo, se eu te pegar esse elemento aqui, tá? Que é um quadrado aqui, e colocar aqui, ele vai ficar à frente do meu conteúdo da página mestre. Para inserir a numeração, então,
A minha dica é que vocês escolham primeiro o caractere, se ele vai ser. Opa, peraí. Que vocês escolham, tá? Esteticamente, como que vai estar a numeração, né? E que vocês tenham em mente até que numeração a página do material de vocês vai ir. Então, por exemplo, se for um material com 1000 páginas, né? Em unidades de milhar, então, por exemplo, sei lá, 2.360 páginas. Tomara que vocês nunca tenham que diagramar algo com essa numeração, mas enfim. Tá? Que vocês já tenham em mente para que vocês delimitem o espaço aqui, né? Para vocês consigam distribuir. Ou senão vai ter só 15 páginas. Bom, então eu posso utilizar, só vai ter 15 páginas, põe 20, tá ótimo. Então eu posso utilizar um caractere maior, né? Aqui uma coisa que eu tinha mostrado, tá? Que se a minha caixinha de texto é menor, por exemplo, estou fazendo um ajuste aqui, tá? Vou aumentar aqui, vou botar tamanho aqui, e o meu conteúdo extrapolou a caixinha. Eu posso clicar aqui 2 vezes e a caixinha se adapta ao conteúdo, tá? Então, primeiro eu estabeleço como que vai estar esteticamente, tá? Essa é a minha numeração de página. Então, eu escolho a tipografia, tá? Escolho a cor. Distribuo, escolho o alinhamento. Geralmente a gente alinha à direita, né? No caso, se for a paginação à direita, né? Para que o conteúdo venha daqui, né? Da direita para cá, né? Para que também não ocorra de acabar a caixinha indo além. E vocês devem aumentar a caixinha, tá? Aumentem sempre a caixinha para não ter risco da numeração ultrapassar a caixinha. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque aqui a gente aumenta manualmente, né? Ó, isso aqui também vocês podem fazer, tá? Clica 2 vezes e ela se ajusta. Tá? Então, vocês utilizem aqui e o alinhamento de acordo com até o limite, entende? Onde vai ir. Deixa eu deletar isso aqui. Tá? Aí, no momento que eu escolhi como que eu quero que fique, eu vou olhar, tá, achei bonito que tá assim. No caso, tá feio, mas aí agora sim, eu vou lá, vou selecionar, vou em tipo, inserir caractere especial, marcador, numeração da página atual. Antes eu tinha tentado só selecionando a caixa e não funcionou. Eu não sei por quê. Deixa eu ver se vai funcionar agora. Tipo, inserir caractere especial. Não funciona, viu? Então, quando a gente faz todo esse passo a passo, tá? Que é escolher o estilo, tá? Da fonte, a estética, né? Da minha numeração de página. Então, vocês precisam depois selecionar. E daí inserir o caractere especial. Tipo, inserir caractere especial, marcador, numeração na página atual. Vocês vejam que tem outras opções, tá? Por exemplo, marcador de seção. Que, se eu não me engano, é quando a gente tem um sumário linkado com seção. Vou até para a próxima aula, vou dar uma revisada nisso, que eu não tenho certeza. Aí vocês cliquem lá na página e vocês vejam que está aparecendo lá de acordo com o que a gente mostrou. Os elementos da página mestre a gente pode editar no momento que a gente está trabalhando como se fosse um elemento da própria página, tá? Vocês apertam Ctrl, Shift e cliquem em cima do que vocês querem editar. Por exemplo, eu deletei. Tá? Aí vocês vão lá na página mestre e vejam que aquilo se mantém. Por quê? Porque tu estás nesta página editando o conteúdo da página mestre. Então, digamos que aqui eu não queria a paginação, tá? Eu determinei, em todo o meu material vai ter paginação, mas nessa página específica eu não quero. Ou, digamos que nessa página específica eu não quero esse quadrado aqui. Então, vou apertar Ctrl, Shift e clicar em cima. E aí vai editar, tá?
mas editou na página, não na página mestre, tá? Se eu quiser desfazer tudo isso que eu fiz, eu posso, é só aplicar na página mestre a página 1, ok, viu? E os elementos voltaram. Vocês entenderam esse recurso? Sim. Tentem fazer aí, tá, gente? Ctrl Shift, fica segurando, tá? E aí, com o mouse, clique em cima do elemento que vocês querem mexer. Experimentem fazer isso. Em relação ali a aplicar a numeração de página automaticamente, vocês entenderam também? Agora sim. Vocês, qualquer coisa, vocês vão me interrompendo, tá? Vou deletar isso Dani, aqui. só uma dúvida. Hum. No momento que eu aperto, tipo, numa página para alterar o Ctrl Shift ali, para alterar uma coisa que tá na página mestre, esse elemento eu vou poder mexer ele, tipo, para sempre agora. Tipo, ele vai ficar selecionado. Sim, sim. É como se tu tivesse removido ele, entendeu? Ah, Mas, entendi. mas naquela página onde tu tá mexendo. Uhum. Tá, Tu não tem como devolver, entendeu? Para a página mestre. entendi. Voltar. Só tu reaplicando a página mestre àquela página. Entendi. Obrigada. Eu vou fechar aqui para não salvar essas coisas aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu não me lembro se eu botei a numeração de página nas outras páginas. Botei, tá. Uhum. Bom, gente, então o que a gente vai falar? Eu tô compartilhando a tela com vocês, tô, né? Tá. Então o que a gente vai falar na aula de hoje é em relação aos estilos de caractere e estilos de parágrafo. Quando vocês diagramaram, quando vocês fizeram o exercício, como é que vocês fizeram para alterar o caractere, a fonte, né, a tipografia, o tamanho? Vocês foram aqui, né, nesse menu superior, ou aqui no menu lateral, né? Menu lateral. Então, vocês imaginem um livro de centenas de páginas, vocês terem que, a cada parágrafo, selecionar. Aí vocês vão lá, escolhem o caractere, né? Aí mudam o tamanho, né? Isso é uma coisa muito trabalhosa. Então, a gente trabalha com aplicação de estilos, tá? Se não está aparecendo aqui essas duas janelas para vocês, estilo de caractere e estilo de parágrafo, lembrando então que eu já havia falado, a gente pode abrir aqui em janela. Estilos, estilo de caractere, estilo de parágrafo. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, vou tirar minha janelinha daqui. Eu vou tirar minha janelinha daqui também. Tá? Não aparece qualquer coisa, eu vou lá em estilos, opa, janela, no superior, tá? Uma janela, estilos, estilo de caractere, e aí eu clico com o mouse, seguro e arrasto até ficar azulzinho, ó. Vocês vejam que aí ele tá dizendo que vai encaixar aqui. Esse estilo de caractere eu vou encaixar junto. Eu gosto de trabalhar os dois juntos, ó, o caractere e o estilo de caractere, tá? Mas vocês podem largar a janela em outro lugar, não tem problema. Vocês podem, inclusive, deixar ela assim, suspensa. Não se apavorem, eu tô falando isso assim, ó, porque às vezes a gente se habitua a ter as ferramentas sempre no mesmo lugar, dispostas no mesmo lugar. E o que acontece? Quando a gente vai trabalhar em lugares diferentes, isso vai mudar. E isso bate um pavor quando porque a gente vai no automático, sabe? Vocês imaginam a mesma coisa que dirigir um carro, tá? Tu tá dirigindo um carro e no dia a dia tu tá, sei lá, coloca a marcha de um jeito, e aí tu pega um outro carro e tu tem que colocar a marcha ré de outro modo.
a gente estranha. Vamos lá, então. Alguém chamou? Acho que não, Dani. Acho que alguém travou. Toda vez que vocês estão trabalhando no livro, cada parágrafo vocês têm que ficar alterando o tamanho e tal. Então, em vez de fazer isso, a gente utiliza os estilos. No Word também existe essa possibilidade. A gente pode ir aplicando estilos para automatizar, para que as coisas sejam mais rápidas. Então, a gente vai criar estilos. Aqui vocês vejam que no arquivo que eu mandei para vocês já está aplicado, ó. Aqui ele está, inclusive, indicando que tem alguma coisa além do estilo, esse maisinho é isso, tá? E aí vocês vejam, selecionem um parágrafo, tá? Cliquem 2 vezes, 3, na sequência, assim. Coloquem o mouse aqui, tá? Com a ferramenta T, ó, T, dentro de uma caixinha de texto. Cliquem e cliquem 3 vezes. Ou 4, não sei. Cliquem até selecionar tudo. E aí vocês vejam que ele está indicando aqui o estilo que ele está aplicado, corpo de texto geral. Underline, corpo de texto geral. Nas aulas seguintes vocês vão entender por que eu trabalho com o underline, tá? Na frente do nome dos meus estilos. Aí vocês tentem utilizar, cliquem em outro estilo qualquer. Ó. Compreendem? Ele vai alterar automaticamente. Aqui, por exemplo, a gente tem o estilo das legendas das imagens. Legendas das imagens. Ó, se a gente clicar em outro, ele vai alterar, entendeu? E além do estilo de parágrafo, nós temos o estilo de caractere. Acho que aqui em cima tem um itálico. Ó, eu estou dizendo que o estilo de parágrafo é este. Corpo de texto dos ícones, tá? E aí no estilo de caractere está aplicado um itálico. Qual é a diferença do estilo de caractere para o estilo de parágrafo? O estilo de parágrafo é como se fosse, usando uma analogia, tá? É como se fosse a roupa. E o estilo de caractere são os acessórios. Então, são micro tratamentos para aquele parágrafo. Então, por exemplo, se eu quero que aqui tenha bold, tá? E eu for aqui no meu próprio caractere e colocar bold, vocês vão observar que lá no estilo de parágrafo, ele vai ficar aparecendo um maisinho, ó, quando eu seleciono esse parágrafo. Ele está dizendo que além do tratamento que eu estabeleci para aquele parágrafo, existe um micro tratamento, tá? Por coincidência, está aqui a palavra micro-organismo, não tem nada a ver. Tá? Existe um micro tratamento que é o bold. E aí, o que acontece? Pode ser isso, entendeu? Que eu defini que aqui vai ser bold nessa palavra. Ou poderia eu ter, sem querer, colocado uma outra fonte, ó. Tá? Sem querer, eu coloquei ali no M uma fonte diferente. Eu vou tirar esse bold aqui. Dani, aproveitando, tem, só para o pessoal se lembrar também, pegar outros exemplos, o Word e o Google Documentos, eles também têm esse tipo de configuração, né, de estilo de texto, na verdade, que tu tem como selecionar texto normal, subtítulo, título, não sei o quê. No caso do Google Documentos, eu já tentei mudar várias vezes e não consigo, pelo menos. Mas... Tu não pode criar o próprio estilo, é isso? Eu não posso criar o meu próprio estilo, porque eu queria.
Talvez o Word dê, mas eu não tô com o Word no meu computador, então eu não sei dizer, mas. Dá. Eu vou explicar isso nas próximas aulas, porque isso é um recurso. A gente pode fazer mapeamento de estilo entre o Word e o InDesign. Isso automatiza muito a diagramação, tá? Mas depois eu vou explicar. Primeiro vocês precisam entender ali a questão do estilo, tá? Então, olhem só. Por que a gente precisa criar um estilo de caractere para esses microtratamentos, tá? Que a gente utiliza no parágrafo. Porque, por exemplo, se eu tiver, por acidente, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui o tamanho da fonte menor, ou aqui, tá? Eu usei uma fonte diferente, tá? Sem querer, entendeu? Eu tava fazendo uma coisa e aí, ou me fugiu, tava diagramando e aí fugiu. Olha só o que vai acontecer, eu vou selecionar e ele vai estar dizendo que além do tratamento que eu estabeleci, do padrão, existe mais alguma coisa, tá? E aí, para a gente remover, a gente vai simplesmente vir aqui, ó. Tem um iconezinho que está indicando um parágrafo e um mais. E ele está dizendo para remover tudo aquilo que não está estabelecido naquele meu estilo. Removi. E botei bold. Eu acho que tem uma atalho que além daquele tratamento que eu defini para aquele parágrafo, existe um micro tratamento. Então, a gente não utiliza desta forma. A gente não vai manualmente colocar, a gente vai criar um estilo de caractere. Ó, e aí eu apliquei o bold. Que aí lá no meu estilo de parágrafo, quando eu selecionar meu estilo de parágrafo, tá? O meu parágrafo, ele vai estar dando ok, tá? Porque ele tá. O estilo de caractere se sobrepõe ao estilo de parágrafo. E vocês têm que tomar cuidado com isso também, porque pelo seguinte, digamos que vocês criem um caractere, um estilo de caractere, tá? Completamente diferente, com tipografia diferente, tá? Vou criar aqui um estilo de caractere para vocês entenderem essa lógica. Vocês não se apavorem se vocês não conseguirem entender, porque no momento que vocês começarem a fuçar, a mexer, vocês vão conseguir entender melhor. Ó, vou mudar aqui, no caso, vou mostrar só o meu estilo de caractere ali do itálico, tá? Vou clicar duas vezes para a gente abrir o estilo de caractere, tá? As configurações do estilo de caractere ou do estilo de parágrafo, a gente clica aqui na janelinha, então, estilo de caractere. Vou no itálico, olha só, não tem nada selecionado, tá? Vou no itálico, clico duas vezes, clico duas vezes, clique rápido, tá? Duas vezes, e ele abriu. Aí tem o meu nome, tá? Que a gente pode nomear. E tem as configurações, ó. Eu já coloquei como a fonte, mas eu poderia colocar nenhuma. E só definir que seria um itálico, seria o estilo itálico, tá? Mas olha só, se eu criar, tá, no meu estilo de caractere, mudar, colocar uma fonte diferente daquela do parágrafo, vamos colocar uma bem diferente, essa aqui. E eu mudei a fonte. Olha só, eu apliquei, tá? Eu coloquei, posso colocar esse, por exemplo, tá? Apliquei todo esse parágrafo aqui, ele tá com o mesmo estilo, tá? O corpo ícone, vocês vejam que ficou totalmente diferente o estilo, o caractere, né? Porque eu defini lá no estilo de caractere que ele teria esse estilo aqui, ele teria uma fonte diferente. Então vocês têm que tomar cuidado, porque e lá no estilo de parágrafo ele não vai indicar que a fonte está diferente, tá? Ele não vai ficar com maisinho, porque o estilo de caractere sempre vai se sobrepor ao estilo de parágrafo. Vocês conseguiram entender isso ou ficou muito complexo? Aí, para remover, entendeu? Eu quero remover esses microtratamentos, tá? Do estilo de caractere, eu vou botar nenhum. Aí eu quero usar aquela mesma fonte, tá? Olha só, para vocês entenderem. Eu poderia vir aqui e colocar aquela mesma fonte. É Alex alguma coisa, eu acho. Aqui, tá?
Eu coloquei manualmente aqui, não no estilo. O que aconteceu? Se eu selecionar, ele vai ficar indicando que além dos tratamentos que eu defini lá, que é o tamanho da fonte, o tamanho da fonte, a própria fonte, né, a própria tipografia que eu defini, existe. Mas se eu tivesse colocado lá no meu estilo de caractere, ele não ia indicar nada. Tá? Vou aplicar aqui o exemplo, tá? Ó, agora a gente seleciona e saiu mais in. Mesmo que eu clique, ó, não tem o que fazer, entendeu? Não vai mudar, não vou saber o que tá, porque o estilo de caractere está se sobrepondo. Eu repeti isso 1000 vezes, não sei se vocês conseguiram entender. Uma coisa, quando você quer mudar, por exemplo, vários elementos juntos, mas não todo o texto, igual você fez, teve uma hora que você clicou numa parte e a outra lá de cima foi selecionada sem pegar a letra que estava no meio. Como é que fez isso? Não entendi. Tipo assim, tava o texto inteiro, aí você pegou a primeira linha e a última linha. Só que todo o texto que tava no meio não foi selecionado. Você só ficou mexendo no primeiro e no último. Como é que fez isso? Eu acho que é com Ctrl, Dani, não é? Se tu seleciona essa última caixa de texto aí que tu tá selecionando e aquele título da vida para a sala de aula. For, tipo, caixas diferentes de texto. Não, eu não consegui entender. Tem como tu selecionar mais de uma caixa de texto? Não. Ctrl. Assim? Ela quer dizer? Mas caixas diferentes. Eu não vi, eu fiz isso. Uma hora que. Não sei se estava vendo direito, mas parece que você selecionou uma parte de cima, outra de baixo, sem pegar o texto do meio. Não. Mas tem Que como foi? selecionar mais de uma caixa diferente com aquele Tem. primeiro botão, o primeiro e daí Ctrl, não é? Mas aí vai selecionar a caixa de texto, né? Não vai selecionar parágrafo, que nem ela diz ali que tá, tipo, escureceu, né? Com a seleção. Como eu tô fazendo aqui agora, né? Ah, tá aplicado. Peraí. Vamos ver se é isso. Não. A gente olha na gravação lá depois. Eu não sei. Não sei. Ou não entendi a tua pergunta, ou. Por exemplo, vamos supor que você quer mudar da vida para a sala de aula e o que são micro-organismos. Tem como eu selecionar essas duas caixas de texto sem selecionar o meio? Não. Não tem como. Eu teria que separar em duas caixas de texto. Ah, entendi. Mesmo assim, não teria como selecionar, entendeu? Uhum. Olha, até poderia fazer assim, ó. Deixa eu ver se vai funcionar. Selecionar as caixas de texto. Bem. Não, ele não muda, entendeu? Eu tenho que selecionar o parágrafo. Fazer seleção do parágrafo. Ele não aplica na caixa de texto, entendeu? Ele aplica o estilo ao parágrafo. Então, eu preciso selecionar o parágrafo dentro da caixa de texto. Ah, entendi. Obrigada. Capaz. Pois é, porque será que apareceu ali quando selecionou? Provavelmente porque. Não. Não sei, tá, gente? Vamos seguir, tá? Bom, e como é que eu crio um estilo de caractere? Eu geralmente faço o seguinte: eu defino como que eu quero que fique. Então, por exemplo, eu tô. Olha só, no estilo ela não altera, tá? O caractere, mas, por exemplo, se eu for aqui selecionar a caixa. Ó, eu posso definir o meu alinhamento já da minha caixa. Eu quero justificado, o meu caractere. Então, em vez daquele que a gente está usando, vou usar o calibre.
preencher um texto fictício aqui. Só para vocês entenderem. Vou criar uma parada aqui que eu acho que vai ficar melhor. Tá, então digamos que eu quero definir um tipo de estilo de texto para quando eu utilizar essas duas colunas aqui. Então, eu acho que eu vou usar um tamanho de fonte maior, tá? Porque é mais apropriado para o meu tamanho aqui de coluna. Eu vou definir o espaçamento, vou aumentar um pouquinho, vou colocar 18. E é isso, tá? Esse é meu. Eu quero que sempre que tenha um determinado conteúdo, eu quero que a fonte se aplique, a fonte, a tipografia e o parágrafo se comporte desta forma. Ah, eu vou usar um recuo também, tá? Então, lá no parágrafo, vou estabelecer um recuo aqui, ó, no meu primeiro parágrafo. E é isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui. E vou criar. Selecionado, eu vou vir aqui no maisinho, ó. Criar novo estilo. Então, eu vou abrir a janela de estilo, ó, estilo de parágrafo. Vou vir naquele ícone onde tem um mais e vou criar novo estilo. Com o parágrafo, tá? A partir das características que eu defini ali para minha fonte, para o meu espaçamento, para o meu recuo, eu vou colocar aqui, criar novo estilo. Aí ele vai criar lá embaixo. Esse aqui é o meu novo estilo de parágrafo. Por que ele tá... Ah, olha só, gente. Olha só o que está acontecendo. Lembra que eu falei que o estilo de caractere se sobrepõe ao estilo de parágrafo? Eu estava com o meu estilo de caractere selecionado na minha caixa, tá? Então, vocês tomem cuidado quando vocês estiverem fazendo. É só colocar nenhum agora sim. Tá, esse aqui também tá. Vou deletar. E aí, eu quero editar, né? Ou mudar o nome, eu posso só clicar. Clico no meu estilo, tá? Não precisa estar selecionado nenhuma caixa de texto. Eu posso clicar no meu estilo. Clico de novo e ele vai abrir a possibilidade de eu colocar um nome. Então, exemplo, vou colocar como nome. Usar o underline na frente, exemplo. E esse eu quero editar, tá? Aí, toda vez que eu quiser, vou criar uma nova caixinha de texto, vou botar aqui o parágrafo básico, cuidem aqui para que fique nenhum, ó. Tá? Vou inserir aqui um texto fictício, só para vocês entenderem. Aí eu vou vir no estilo de parágrafo e vou aplicar. Entenderam? Ele ficou com a mesma configuração, ó, o mesmo tamanho de fonte desse aqui. Tá? Aí, digamos que eu já diagramei todo o meu material, tá? Eu já tenho vários parágrafos aplicados com este estilo aqui. E aí eu resolvi que aquela fonte não está funcionando bem, ela não tem uma leitura boa, por exemplo, tá? Então eu quero mudar a fonte que eu tinha escolhido. Eu vou usar uma fonte, sei lá, serifada, tá? Então, em vez de eu ir mudar em todo o meu material, ir lá selecionar e aí mudar a fonte, eu vou mudar no próprio estilo. E ele vai automaticamente atualizar as minhas, onde esses estilos estão aplicados. Para editar o estilo, eu posso vir aqui, tá? Na janelinha de estilo de parágrafo, clicar 2 vezes e vai abrir essa janela aqui.
Eu sei que tem bastante coisa, tá? Não fiquem assustados. Olha só, quando eu criei aquele estilo, eu estava utilizando o estilo legenda imagens, tá? Eu posso dizer que ele não tem uma pré-definição, não é baseado em. Por quê? Quando a gente cria um estilo baseado em, se eu mudar aquele estilo no qual ele foi baseado, o meu estilo também vai mudar. Então, por exemplo, se eu mudar o tamanho da fonte, ele vai mudar lá no estilo que foi baseado nele. Então, aqui vamos colocar assim, estilo de parágrafo, tá? Formatos básicos. Tá? Vou deixar o mesmo tamanho. Cliquem na caixinha aqui, visualizar. Ó, vocês viram que já mudou ali, ó. Mudou nas duas caixas onde aquele estilo estava aplicado. E eu vou dar OK. Aí, digamos que eu quero mudar a cor em todos esses parágrafos onde está aplicado esse estilo. Eu quero que, sei lá, seja cinza, não quero que seja preto. Cor do caractere. Aí ele tá. O scroll do meu mouse está com problema. Ele não larga, ó. Tá, mas tem um cinza aqui. Lembrando que a mesma a cor, do mesmo modo aqui, quando a gente muda aqui em cima, tá? A gente precisa nas opções aqui das cores. Ou poderia vir aqui, deixa eu ver, não tenho certeza. Sim, poderia vir aqui e mudar automaticamente, ó. Então, digamos que eu quero um 50% de preto, ó, um cinza. Ok? Ok, ele já mudou para um cinza. Entenderam? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa, porque vocês não gostam de se manifestar no microfone. Meu computador travou. No chat ninguém mandou pergunta nenhuma, Dani. O pessoal tinha perguntado do link no Drive. Todo mundo conseguiu depois, gente? Acessar? Vocês estão conseguindo acessar esse material? Sim. Eu vi uma pessoa falando que não teve acesso porque não estava no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar por e-mail também, porque se alguém perguntar, tipo, compartilhe com os colegas, tá? Não tem problema compartilhar esse link livremente. Até porque se quem for assistir ao vivo, né? Não, desculpa, quem for assistir gravada a aula depois, talvez fique confuso. Vou mandar por e-mail junto. Gente, tá? Além dessas configurações, tá? Da fonte, do tamanho da fonte, a gente pode alterar também a questão dos espaçamentos, então dos recuos. Digamos aqui que eu quero que após o parágrafo ele tenha um espaço maior, ó. Vocês estão visualizando aqui assim, ó, que está alterando, ó. Após o parágrafo, digamos que eu quero que fique com 5 milímetros, tá? O espaço anterior também eu posso inserir, ó. Ó, aquele recuo que eu já tinha colocado lá manualmente, ele também já colocou aqui dentro do estilo. Diversos outros recursos que é importante vocês visualizarem aqui e mexerem, tá? Para vocês irem entendendo o que faz cada uma das coisas. A higienização é uma coisa importante, tá, gente? Atrapalha, ela interfere na leitura, na sequência da leitura. Então, por exemplo, quando a gente pega um texto que tem muita efinização, a leitura ela fica quebrada, né? O nosso raciocínio, digamos assim, né? Ele fica prejudicado. Não raciocínio, vocês entenderam o que eu quis dizer?
Então, é uma coisa que é importante vocês se atentarem a não colocar muita efinização. Então, o tamanho da minha... Deixa eu fechar isso aqui. Então, o tamanho da minha coluna vai afetar, e o tamanho da minha fonte vai afetar em quantas efinizações por parágrafo eu vou fazer. A gente pode ter um controle da efinização lá no estilo de parágrafo. Aqui, ó, efinização. Que ele estabelece a quantidade mínima de hífens por parágrafo, tá? Limite de hífens, ó, 3. Então, olha só, se eu diminuir, ó. Aqui não vai afetar muito, não tá mudando muito. Eu vou botar visualizar? Sim. Tá? Por parágrafo, porque ele não tá quebrando. Deixa eu quebrar bem para vocês ficarem, conseguir ver. Ai, meu Deus. Tá travando meu computador, gente. Só um pouquinho que eu vou fechar primeiro. Eu vou fechar e abrir de novo, tá? Desculpem, meu computador tá... Quer que eu transmita alguma coisa, Dani? Não, agora deu. Beleza. Só que eu perdi o meu arquivo. Ah, mas o que eu estava explicando para vocês... Ah, eu perdi aquele arquivo, um estilo de parágrafo que eu estava mostrando para vocês. Mas o que eu estava explicando, tá? É que a gente pode alterar as configurações dos limites de efinização, tá? Por parágrafo. Então, a gente clica para editar o estilo de parágrafo, a gente clica 2 vezes aqui na janela. Aí aqui em infinização a gente pode controlar. Meu Deus. E a gente pode estabelecer, tá? Por exemplo, eu quero que quebre com no mínimo, eu geralmente altero isso aqui, ó. Eu só vou infinizar palavras com pelo menos 5 letras, tá? Então, se eu achar que precisa ser mais ou precisa ser menos, geralmente coloco após as 3 primeiras. Vocês vejam que já alterou lá, ó. Mudou alguma coisa aqui. Eu coloco 3. Antes das últimas, pode ser 2, tá ok. E aqui o número, o limite de hífens por parágrafo. Tá? Aqui não vai alterar porque não está precisando, tá? Mas por parágrafo existe um limite de hifenização. Existem também essas possibilidades aqui, ó. Hifenizar palavras maiúsculas, tá? Se eu tirar, ele não vai hifenizar, por exemplo, nomes próprios, que é uma recomendação em alguns livros, tá? De diagramação, de design, eles dizem isso. A última palavra também, em alguns casos, é recomendado para que não se crie só um pedacinho, entendeu? De uma palavra lá embaixo, no bloco de texto, aí fica só um pedacinho da palavra. Então, também, em alguns casos, se recomenda. Isso tudo depende do material que vocês vão estar trabalhando, tá, gente? Às vezes é necessário que a gente infinize, mas vocês podem desclicar, tá? E infinizar em colunas também, algumas recomendações depende. Vocês vejam também que tem o espaçamento da infinização, ó.
É interessante que vocês mexam nessas configurações para vocês visualizarem, tá? O que altera, o que não altera. Ou vocês podem dizer para não infinizar, tá? Não é o recomendado, porque senão a gente acaba criando, vou mostrar para vocês, tá? Não vou dizer para não infinizar. O que acontece quando a gente pede para não infinizar? Quando a gente está utilizando o justificado, ele acaba criando uns espaços que alguns chamam de caminho de rato, ó, que é o espaçamento aqui, ó, entre as palavras. Se vocês tirarem o zoom assim e olharem, existe uma ferramenta, não me lembro agora, como é que no InDesign, assim, um espaço bem grande entre as palavras, ó, que ele está forçando, para forçar a justificação do meu texto. Então, quando a gente tem um texto, principalmente quando tem uma massa de texto maior, a gente sempre utiliza a higienização. Em jornal é praticamente obrigatório, por exemplo, porque as colunas de texto elas são bem estreitas. E aí, se a gente for usar um alinhamento justificado, ele fica muito feio, ele fica com muito espaçamento. Então, eu vou devolver lá a higienização para aquele meu estilo aqui. De estilo de caractere, estilo de parágrafo é basicamente isso, gente. Eu posso também criar um estilo diretamente aqui, tá? Sem nenhuma caixa de texto selecionada. E definir as minhas configurações. Eu poderia, por exemplo, tá? Criar uma caixa de texto aqui. Poderia colar um texto aqui, ou no caso, posso preencher com um texto fictício, ó, preencher com texto de espaço reservado. E aplicar esse novo estilo. E se vocês conseguem ir acompanhando, entendeu como é que ele vai ficando. Tá bom. Espaçamento entre as linhas. Não, vocês vejam que eu alterei ali o espaço posterior do parágrafo, tá? Aqui, ó. Se eu diminuir, eu fiquei ruim aqui, eu devia ter botado mais para lá a página para poder visualizar. Vocês vejam que tá diminuindo aqui, ó. Tá? Entenderam, gente? E vocês entenderam a funcionalidade do porquê que é importante ter o estilo em vez de fazer manualmente? Alterar cada parágrafo. Hoje tá meio repetitiva na aula. Outra coisa importante, gente, tá? Que sobre o texto em fluxo, tá? Também se utiliza o termo encadeamento dos textos. Aqui, nesse documento que eu mandei para vocês, eu peguei o material que eu estava diagramando e copiei todo o conteúdo e colei nas páginas separadas. Aí ele quebrou o fluxo de texto, porque eu copiei as caixas de texto, eu não copiei o texto inteiro, não selecionei o texto inteiro e copiei para cá, tá? Para esse arquivo que a gente está trabalhando. Então, o que aconteceu? Ele não está em fluxo. Opa, está em fluxo. Mas tem uma das caixas que eu acho que não está. Será que abri o arquivo errado? Talvez sim. Tinha uma das caixas que não estava. Acho que é essa aqui. Essa aqui ela não tá, ó. Essa aqui não tá em fluxo com essa daqui. Como que a gente visualiza o que está encadeado? Os textos estão encadeados, significa que se eu mexo aqui, ó, por exemplo, o meu conteúdo vai baixando para cá, né? Vai continuar aqui.
Vocês lembrem também que ele indica o sinalzinho de mais, né? Que além do conteúdo que está aqui dentro, tem um outro conteúdo que não coube aqui e que a gente precisaria criar uma nova caixa ou aumentar a caixa que a gente está trabalhando. Tá, então este aqui está encadeado com este. Aí, digamos que a gente está trabalhando no material que já veio pronto e eu não sei o que está conectado com o que. A gente pode visualizar isso em exibir extras, se eu não me engano, mostrar encadeamento do texto. Ó, quando eu clico nas minhas caixas, ela está indicando ó, que esse texto vem aqui ó, e vai para cá. Esse vem aqui e vem essa caixa de texto. Então fica visível esse encadeamento de texto. Ó, aqui, aqui. E aqui ele não está encadeado com este. Tá? Então, digamos que eu quero encadear, tá? Eu quero colocar em fluxo este texto aqui com esse aqui. Eu vou clicar na minha caixa, tá? Nesse quadradinho acima do cantinho, ó, neste aqui, eles vejam que carregou a continuação do texto, tá? O próprio texto, na verdade, né? Porque não tem continuação. Eu vou clicar e colocar nessa janela aqui. E ele ficou encadeado, tá? Isso significa que se eu aumentar essa caixa de texto, ele vai continuar o meu texto. Entenderam? Esse é um recurso importante, tá? Ó, e se eu quero quebrar o meu encadeamento, tá? Eu vou clicar aqui, ó. Vejam que aparece um cadeadinho desvinculado, tá? E ele... Aí eu preciso dele conteúdo. Todo mundo conseguiu entender? Sim. Gente, para criar estilo de caractere é a mesma coisa que eu mostrei usando o estilo de parágrafo, tá? Dani? Acho que ela travou. Vou esperar a Dani retornar. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser digitar no chat, não precisa abrir o microfone, eu posso falar em voz alta.
Caiu. Oi. Agora eu consigo te ouvir, agora deu certo. Tu vai dar continuidade sobre o estilo de caracteres ou... Eu acho que eu vou. Eu não sei se o pessoal conseguiu entender bem, porque assim, ó, a gente vai precisar retomar na aula que vem, e aí eu vou fazer um exercício mais prático, sabe? E aí, para não ficar tomando muito tempo do pessoal, tem poucas pessoas. E, gente, o que vocês acham? Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu não consegui acompanhar o chat aqui, não sei se alguém fala alguma coisa. Não, ninguém falou. Ninguém falou nada, só o Lucas mandou agora. Eu consegui entender, inclusive. Lucas, porque Isso antes. Que hoje não é prova de. não, mas não tem noção. Vocês não têm noção quando vocês entenderem o mapeamento de estilo, gente. E tem outras coisas também, outros recursos de automação, assim, que são muito úteis. Bem mais fácil, né? Aplicando. Aí vocês imaginem assim, que vocês estão diagramando um livro de 200 páginas e aí vocês percebem que a fonte ficou muito pequenininha. E aí vocês têm que alterar tudo. Não tem como fazer isso sem ser com estilo. Não tem. É assim, é desumano alguém pegar e ter que alterar. E a gente vê muito o pessoal. A gente vê muito o pessoal não utilizar estilo, tá? Diagramar todo um material, por exemplo, uma revista, e aí perceber que não que a, por exemplo, que o assim, falando, eu percebi que a fonte era muito pequena. É difícil eu entender esse tipo de erro, mas por exemplo, o dicionário está em outra língua, acontece. Ou senão a hifenização, perceber que a hifenização lá pelas tantas já não ficou legal porque tinha um trecho que é em outro idioma, sabe? Ou, sei lá, são milhares de problemas que podem acontecer e que a gente precisa trabalhar no material todo de novo. E aí o estilo facilita bastante. É obrigatório saber estilo. Se vocês saírem da oficina e não entenderem o estilo de parágrafo e estilo de caractere, eu vou ficar muito chateada. Olha, eu não manjo muito de design, mas o estilo de texto eu sei fazer. De parágrafo de caractere. Não, é que senão perde o sentido, entendeu? Aí, sei lá, diagrama, aí tu diagrama em qualquer lugar, dá o mesmo trabalho, entendeu? Por isso que às vezes as pessoas dizem, eu prefiro diagramar no Illustrator. Sim, óbvio, se tu não entende os recursos ali esse recurso do InDesign, este e outros recursos, não vai fazer diferença mesmo. Sim. Mas eu gosto de usar estilo de caractere, por isso que eu sempre procuro nos outros programas, porque às vezes depende muito, sabe? Gente, acho que por hoje vai ser isso, viu? Alguém quer ficar um pouquinho mais para tirar alguma dúvida, compartilhar a tela de alguma coisa que não conseguiu fazer? Só uma pergunta: vai ter algum exercício? Não, essa aula não. Quando é que é o próximo feriado? É o feriado que a gente tinha estabelecido. Vai ter mais uma, vai ter aula da semana que vem e depois vai ter mais um desafio. A gente só tem mais 2 aulas, que é dia 25 e 26, né? Turma A e turma B, e depois 8 e 9. Isso, aí vai ter na semana que vem, aí sim eu vou propor um desafio. Sim. Então, na semana que vem, eu vou propor um exercício, a gente vai fazer passo a passo, tá? Algumas das coisas que eu expliquei aqui. E aí eu vou propor um desafio. Tá bom, eu vou mostrar para vocês na próxima aula a questão da página ali, que a gente pode mexer na paginação, fazer, por exemplo, se eu quero fazer um folder e eu quero fazer ele dobrado, eu posso montar ele ali no InDesign já. Não sei se dá para entender. Deixa eu pegar um papel. Tá? Digamos que não é paginação simples, tá? É com dobra a minha paginação. Digamos que é um folder, tá? Então eu quero abrir ele assim, tá?
Dá para diagramar e o InDesign montar ali a paginação, uma por uma, separadinha, mas junta ao mesmo tempo. Isso é útil também para montar capas dos livros, para montar as capas. Certo, então, gente, acho que ninguém se manifestou, eu vou entender que tá tudo ok. Vou parar de gravar aqui. Até.